Culto de ceia, 1 João 1, versículo 5. Pode abaixar um pouquinho o retorno, só um pouquinho. Primeira João 1, versículo 5. Você que está em casa, Deus abençoe. Fique focado, tá bom? Fique com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Posso ler? Possam? Tá. Diz assim, 1 João 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Senhor, fala conosco mais uma vez, Pai, pela tua misericórdia, por meio da tua graça, vem sobre nós, que possamos sairmos daqui edificados pela tua palavra. Pai, nós estamos aqui porque nós estamos sedentos, nós estamos querendo mais do Senhor, nós estamos querendo mais da tua palavra, nós queremos mais de ti, queremos nos aproximarmos mais do Senhor, em nome de Jesus, e que eu seja esse instrumento nas suas mãos, Pai, para o louvor e glória do teu nome. Amém. Amém. Então, pode tirar um pouquinho do retorno, pode tirar mais um pouquinho, tá bom? Amém. Glória a Deus. Ei, som. Amém. Tá ok. Não é normal a gente ouvir pregar sobre pecado, né? É ou não é verdade? Nós temos ouvido muito se pregar sobre a graça de Deus. Que joia! Mas hoje eu ouso a compartilhar com vocês sobre o pecado, a confissão e o perdão. Amém? Ou seja, o pecado, o arrependimento e o perdão. E o que seria pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. O texto que nós lemos nos ajuda a compreender o conceito do pecado e o modo como devemos tratar com o pecado. Esse texto aqui, maravilhoso. E quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como devemos andar nesse tempo? Como devemos andar nesse tempo? Nesse tempo da dispensação da graça. Nesse tempo onde o Senhor tem dispensado sua graça sobre as nossas vidas. Tempo da dispensação da graça é uma forma em que Deus trata com os seus, com a sua igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, como devemos andar nesse tempo? Uma outra pergunta que eu faria nessa noite é: como andávamos antes? E como andamos hoje? Tudo isso está aqui dentro desses poucos versículos que nós lemos. Uma terceira pergunta é:
quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? E esse texto aqui vai também nos revelar do caráter de Deus. Quem é Deus? E o texto vai falar que Deus é luz. Amém? Deus é luz. E primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é andando na luz. E a base da nossa comunhão com Deus, ela tem pelo menos 2 significados. O primeiro está relacionado com a natureza de Deus. O que é Deus? Deus, ele é perfeito. Nele não há deficiência. Não há pecado. Então, essa é uma das primeiras bases do nosso relacionamento com Ele. Está relacionado com a sua natureza. Ele é perfeito. Nele não há deficiência, nele não há pecado. Ele é um Deus santo. E a segunda é a justiça de Deus. Deus é capaz de revelar todas as coisas. Nada lhe fica oculto. Deus, na sua soberania, onisciência, onipresença, Deus, ele está em todos os lugares. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um raio-x da humanidade na palma das suas mãos. Amém? Então, nada lhe fica oculto. Ele é capaz de revelar todas as coisas. E quando nós lemos o Salmo 139, você vê o salmista maravilhado com esta onisciência de Deus, com esse Deus poderoso, conhecedor de todas as coisas. Sabe quando me levanto e sabe quando me deito. Se subo aos céus, ele está. Se desço, ele está também. E ele então diz: para onde me ausentarei de ti, Senhor? Então, o nosso Deus é esse Deus que revela todas as coisas e nada lhe fica oculto. Vamos para o versículo 6. Olha só o que o versículo 6 diz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não é possível dizer que temos comunhão com Ele e andarmos no pecado. Não é possível. Olha o que o versículo 6 vai dizer. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, olha que coisa tremenda, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não é possível dizer que temos comunhão com Ele e andarmos no pecado. Então, vemos aqui já uma consequência do pecado. Não tem como, porque o pecado, ele não separa, mas ele ofusca, ele nos distancia desta comunhão com o Senhor. Lembra no Éden? No Éden, Adão pecou, na viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão, e de repente, quando eles caem, eles se escondem, mas Deus estava ali. Quem escondeu? Adão e Eva. Mas Deus estava ali. Então o pecado, de certa forma, nos afasta, ofusca a nossa comunhão com Ele. Então vemos aqui uma das consequências espirituais que o pecado traz na vida daqueles que estão na prática do pecado. Então, só conseguiremos andar juntos se tivermos algo em comum. Amém?
Só vamos conseguir andar juntos se nós tivermos algo em comum. Eu gosto muito de Romanos 6, versículo 15, que ali Paulo ele faz, uma indagação e ele mesmo responde. Romanos 6, versículo 15 vai dizer assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E daí? Havemos de pecar porque nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? E aí o apóstolo Paulo vai responder: de modo algum. Amém? Então nós estamos vivendo esse tempo, se puder baixar o retorno, está um pouco insuportável. Procure alguém para baixar meu retorno. Então nós estamos vivendo esse tempo onde nós temos ouvido muito sobre a graça de Deus. Que bênção! E graças a Deus eu tenho compartilhado com a igreja muito também sobre a graça de Deus. Mas também vemos uma pequena parte que tem confundido libertinagem com graça. E por mais que você prega sobre graça para estas pessoas, parece que não entra na cabeça deles. Mas a graça, vamos aqui dar uma recapitulada. A graça que eu conheço, que nós pregamos, ela nos conduz a uma vida de obediência. Graça para obediência. Romanos 1, versículo 5. Então, se estamos debaixo da graça, ela vai nos conduzir a uma obediência a Deus. E isso aqui é algo maravilhoso. E quando nós vamos para Tito, título 1, versículo 11, lá diz assim: a graça se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ou seja, ensinando-nos a renunciar uma vida de impiedade, a vida de impiedade e as paixões mundanas. Essa é a graça que eu e você temos experimentado nesses dias. Ela leva-nos a renunciar essa vida de impiedade, esta vida que desagrada a Deus, esta vida que, meu irmão, de quebra de princípios, essa vida de descrença. E não apenas esta vida de impiedade, mas as paixões mundanas, aquilo que esse mundo tem oferecido nesses dias, que eu vou dizer para vocês, é muito atrativo. Mas a graça, esse favor de Deus, esse cuidado de Deus, essa bondade de Deus na minha vida e na sua vida, tem nos trazido sensibilidade. Tem trazido sensibilidade para perceber que ali na verdade, essas coisas na verdade não vai edificar. Muito pelo contrário, vai destruir. E Tito ainda continua dizendo, para vivermos uma vida sensata neste presente século, para vivermos uma vida de sensatez, para sermos sensatos uns com os outros, e não apenas isso, essa graça, ela nos ensina, ela revela-nos a aguardar a bendita esperança que está em Cristo Jesus. Maranata. Há uma chama dentro de nós, igreja do Senhor, e essa chama, ela está acesa, e essa chama, ela leva-nos a crer, ela nos leva para a esperança, ela não
nos leva a olhar para esse tempo, porque nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra. Há uma luz que está brilhando dentro de nós, e ela diz assim: há esperança, há uma bendita esperança. Essa é a graça que nós temos vivido e experimentado nesses dias. Você pode glorificar ao Senhor. Também Romanos 6, versículo 14 vai dizer: porque o pecado não tem domínio sobre vós. Está falando comigo, está falando com você, está falando com a igreja. O pecado não tem domínio sobre vós. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É que antes havia cadeias, havia algemas, só que hoje essas cadeias foram quebradas. Vou falar de mim. Quantas vezes tentei parar de beber? Quantas vezes tentei parar de fumar? Quantas vezes lutei para sair do adultério? Quantas vezes, meu irmão, lutei contra a perversão? Quantas vezes lutei contra a desonestidade? Quantas vezes eu lutei? Eram algemas que estavam sobre as minhas mãos. Mas o dia em que eu recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as cadeias do pecado foram quebradas e eu fiquei livre. O pecado não tem domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele já nos tirou de lá. Ele já nos tirou daquele lugar de trevas. Ele nos tirou de lá e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso tudo que nós estamos vivendo hoje. Isso é algo tremendo. E ali em Romanos ainda continua dizendo que antes o nosso corpo era instrumento de iniquidade. Sabe esse corpo aqui? Corpo corrompido, vai se corrompendo, né? Normal. O exterior se corrompe, mas o interior se renova dia após dia. Assim, alguns ficam mais avantajados, alguma coisa cai, uns perdem a cabeça, uns dói no joelho, outros a coluna, uns dói tudo, vai se corrompendo, mas o interior vai se renovando dia após dia. Antes era instrumento de iniquidade, hoje é instrumento de justiça. Antes éramos servos do pecado, servos, essas algemas. Hoje, servos de Cristo. Antes, escravos do pecado e hoje, escravos de Cristo. Só porque é uma escravidão cheia de liberdade. Nós somos servos de orelha furada. Você me entende? E isso é algo maravilhoso demais. Esse antes e esse depois vai revelando na minha vida e na sua vida como nós andamos nesse tempo. E por que não dizermos nesta noite que nova criatura sou? Por que não fazer essa confissão nesta noite? Não apenas nessa noite, mas em todos os dias dizer: eu sou uma nova criatura, e agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E essa vida que vivo agora, vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Então, queridos,
Não podemos nos amoldar aos padrões do mundo. A igreja não pode amoldar aos padrões do mundo. Não podemos. Como diz Romanos 12, o que diz ali? Ali fala para nós renovarmos a nossa mente, para nós não concordarmos com este século. Tudo que nós estamos vendo nesses dias, tudo aquilo que você percebe que não é da vontade do Senhor, meu irmão, não concorde. Não concorde. Mas muito pelo contrário, renova a sua mente. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Abre comigo em Efésios 4, versículo 17. Um pouquinho atrás. Posso ler? Eu vou ler, não vou estar discorrendo, porque o texto é um pouquinho grande. Mas o texto vai falar de um alinhamento. Paulo alinhando a igreja de Éfeso. Esse texto fala de como devemos nos comportar nesse tempo, como devemos andar. Este texto fala de alinhamento, Timóteo alinhando a igreja Luz de Vila Pedroso. Eu quero trazer um alinhamento hoje nas nossas vidas. E Efésios 4, a partir do versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, Igreja Luz, comunidade de Vila Pedroso. Versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvidos e nele foste instruídos, segundo é a vontade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, da natureza pecaminosa, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. Não fecha a sua Bíblia, não. Vamos dar uma palhinha aqui. Olha o que esse texto está dizendo. Olha o versículo 23, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Olha, despojai-vos, tira essa roupagem do velho homem, da natureza pecaminosa, da ignorância, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí no versículo 24, ele vai dizer assim: e vos revistais do novo homem. De que forma é esse homem agora? Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tire esta roupagem. Tire essa roupagem do velho homem.
Tira essa roupagem da natureza pecaminosa, de uma vida de ignorância, de uma vida de dureza de coração, e vos revistais, e vos reveste-se desse novo homem que foi criado segundo Deus, em justiça e em verdade. É assim, meu irmão, já foi tirado pela graça de Deus essa roupagem dessa natureza pecaminosa, do velho homem, dessa vida de ignorância, já foi tirado. Hoje eu e você estamos revestidos de Cristo, esse novo homem criado segundo Deus, em justiça e em verdade. Essa é a palavra de Deus para nós nesse tempo. E o texto continua dizendo, no versículo 24, versículo 25, o alinhamento continua. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixe a mentira, pare de mentir para tirar vantagem, pare de mentir para ganhar. A mentira, meu irmão, é só uma instrução, mas não tem ninguém aqui que mente, graças a Deus. Mas a mentira, meu irmão, não vai te levar a lugar algum. A mentira, meu irmão, não vai levar você a ganhar nada. É Bíblia, é palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, por isso deixa a mentira. Mesmo que seja uma mentirinha, meu irmão, fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Porque Cristo é a personificação da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o texto vai dizer no versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E tem muita gente usando esse texto aqui para ficar irado. Deixa eu falar para você, meu irmão, está errado. Sabe qual que é a vazão que esse texto dá para nós irarmos? Contra a injustiça. Mas muitos olham para esse texto e dizem assim, eu posso ficar irado dentro da minha casa. Ei, deixa eu falar para você. Pode parar. Eu posso ficar irado. Não, meu querido, a ira não vai nos levar a lugar algum. Agora, fique sim irado com a injustiça. Fica sim irado com tudo aquilo que depõe contra o nosso Deus. E o versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que era desonesto, não seja mais. Meu irmão, nem que seja um grampo de cabelo, nem que seja um clipe, meu irmão, se aquilo não é seu, se não é seu, devolve, se não é seu, não pegue. Porque a honestidade precisa, meu irmão, fluir no nosso meio, nós precisamos sermos honestos. E o texto vai dizer assim, antes trabalhe, vou dizer novamente, trabalhe, tem que trabalhar. Mas eu creio que aqui não tem ninguém preguiçoso, mas crente tem que trabalhar, porque o trabalho dignifica, porque o trabalho traz recompensa. Meu irmão crente tem que trabalhar, meu irmão crente tem que se levantar de manhã cedo, postura e ir trabalhar, tem que trabalhar, tem que ter ânimo, tem que ter coragem. Show toda preguiça, show toda moleza. Manda a preguiça embora. Vai ter com a formiga.
Meu irmão, os pais, coloquem os seus filhos para trabalhar. Coloca a sua filha para lavar vasilha. Bispo, ela não alcança a pia, coloca uma caixa. Vai ser um dos maiores presentes que você vai dar para a sua filha. Coloca a sua filha para arrumar o quarto. Coloca o seu filho para arrumar o quarto. Esse vai ser o caráter dele. Mas se você demole hoje, amanhã você vai ter um monstrinho dentro da sua casa. Coloque os seus filhos para trabalhar. Meu irmão, dê trabalho para os seus filhos. Ensina eles e você verá o homem e a mulher que ele vai se tornar um dia. Mas vai dando mole para você ver. Sabe por que nós estamos tendo uma geração, uma parte Nutella? Não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. Uns meninos não sabem fazer nada. Deixa eu te falar para você, os filhos precisam ter frustração. Nossos filhos precisam ter frustração. Nossos filhos precisam ouvir não. 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 Então não seja aquele pai mole que dá tudo. Os especialistas na área dizem que menos presente e mais presença. Mais presença. E muitas das vezes nós estamos empurrando. É importante o trabalho. Se nós queremos uma geração amanhã, uma geração, meu irmão, que vai fazer a diferença, nós precisamos começar hoje. Nós precisamos começar hoje. E com certeza, nós teremos uma geração que vai fazer a diferença lá na frente. E o texto ainda vai dizer no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E eu quero crer que essa comunidade aqui está com um vocabulário alinhadinho, um vocabulário santo. Eu creio, irmãos, eu creio que eu estou pregando aqui, meu irmão, para você ensinar lá fora, para você ser um instrumento lá fora, porque eu creio. Não saia da vossa boca palavra torpe, nenhuma. E eu vou dizer algo para vocês, o bispo de vocês, mesmo depois de convertido, meu irmão, eu ainda era grosso dentro de casa. E eu vou dizer algo para vocês que é muito sugestivo para o homem ser grosso. Lá fora é um gatinho, mas dentro de casa é um cachorrinho bravo. Nós homens, se nós não tomarmos cuidado, nós caímos nas palavras. Nós vamos ser ríspidos e até com palavras que desagradam a Deus, nós vamos usar isso dentro de casa. Dentro de casa, com pessoas preciosas que o Senhor colocou do nosso lado. É muito sugestivo para o homem, e é muito sugestivo para as mulheres ser rixosa, goteiras, brigonas. Aqui não tem, né? As mulheres aqui são uma bênção. É um doce as mulheres aqui. É incrível. Graças a Deus pelos homens desta igreja, graças a Deus pelas mulheres desta igreja. Aleluia. Mas é muito sugestivo, meu irmão, se nós não tomarmos cuidado, esse velho homem se manifesta com palavras ríspidas, com palavras duras, e sabe aonde? Normalmente dentro de casa. Se não tomarmos cuidado também, as mulheres não traz edificação, não cria ambiente, não cria, sabe, esse ambiente agradável dentro de casa, que na verdade cria um ambiente de rixa,
de ladainha o tempo todo. Misericórdia. Você pode dar um glória a Deus por isso? E esse versículo é muito interessante. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos ler o que ele vai dizer. E sim, unicamente, que for boa para edificação, conforme a necessidade. 3 aspectos aqui. Vamos lá? Olha só os aspectos. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente para edificação. Sabe, meu irmão, precisa edificar as minhas palavras e as suas palavras. Sabe, essa resposta, ela precisa gerar essa vida. Ela precisa edificar. Segundo aspecto desse versículo, conforme a necessidade. Sabe, naquela necessidade. Sabe aquela necessidade que tem de uma palavra de vida, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra que vai gerar esperança. Meu irmão, é nessa hora que tem que vir a palavra. É na crise, é na circunstância inesperada. Meu irmão, é aí que tem que entrar essa palavra. Terceiro, e essa palavra tem que transmitir graça para os que ouvem. Graça. E nós poderíamos aqui discorrermos aqui, mas senão o tempo vai me pegar. Mas poderíamos falar um pouquinho do versículo 32, antes, sede, versículo 31, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, nós falamos agora. Versículo 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Vamos voltar para 1 João? 1 João, vamos voltar para lá de novo. 1 João 1, versículo 8. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, nós pecamos. Nós pecamos, não tem como eu dizer, eu não peco. Nós pecamos, todos nós pecamos, mas isso precisa ser, vamos usar uma palavra aqui, por acidente. Mas eu quero que você leia agora o capítulo 3, versículo 9. Entenda, nós pecamos. Isso faz parte. Enquanto nós estivermos nessa vida, vai fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós pecamos, mas em Cristo agora isso, meu irmão, não pode fazer parte das nossas vidas. Não pode ser rotina na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que muitas das vezes se torna, alguém disse, pecado de estimação, né? E aí o capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está entendendo? Quantos estão me compreendendo? Pecamos porque, infelizmente, o pecado entrou na humanidade no Éden. Em Cristo, agora, com um novo nascimento na minha vida e na sua vida, isso deve acontecer por acidente. Mas não podemos andar na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque habita em vós a divina semente.
Então, meu irmão, se eu vou lá algo para você. Se você está conosco e insiste a viver uma vida de prática de pecado, vou dizer algo para você, você está fazendo boinha de sabão. Vai adiantar nada. Está perdendo seu tempo. Por quê, meu irmão? Porque quem é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Prática de pecado não é para crente. Prática de pecado não é para crente. Ou está desviado, ou precisa nascer de novo. Ou está desviado, ou precisa nascer de novo. E se tiver desviado, precisa renovar a sua aliança com Deus. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor. De forma, irmão, nós estamos vivendo um tempo de vigilância. Vigie. Homens, vigiem. Mulheres, vigiem. O pecado tem consequências. Vigie nessa tela maravilhosa que nós temos. Que tela! Meu Deus, que internet! Né? Mas que perigo! Ei, você não precisa viver na prática do pecado. Você não precisa de pornografia. Muitos homens têm caído na pornografia. Muitos homens têm caído na pornografia. Cuidado. Isso é um abismo, isso é um buraco. Isso é um buraco. Isso não completa, isso não serve para estímulo, isso não vai te ajudar, isso na verdade vai levar você a uma crise de identidade maior. Mulheres, cuidado com as conversinhas mole lá no seu trabalho. Tá linda, tá com a roupa linda, tá com o cabelo, bababá. Cuidado, ei, cuidado. Ei, percepção, sensibilidade. Mulheres, conversinha mole, dê-lhe uma bolacha. Não, peraí. Sai fora, José, sai fora. José, sai fora. Homens, cuidado com o segundo olhar. Cuidado no seu dia a dia. Cuidado. Cuidado, porque Deus fez a mulher linda. A mulher, Deus fez meu irmão, Deus caprichou mesmo. Mas deixa eu te falar para você, é no casamento. Cuidado, porque é muito atrativo, e pode ser que a partir do segundo olhar você vai cair na armadilha. Tire os olhos, olhe uma vez. Se você for motivado pela carne a olhar de novo, deixa eu te falar para você, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Sangue de Jesus tem poder. E você vai ver essa carne ser vencida. Ei, olhe para mim, nós precisamos saber como tratar com as vontades da carne. A carne não converte. Paulo diz assim: ao querer fazer o bem, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque habita o mal na minha carne. E aí ele diz assim: desesperado homem que sou, quem poderá livrar meu corpo desta morte? Aí no capítulo 8 vai dizer assim: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia!
Sabe, irmão, queria mais 2 horas para pregar, mas mais uma para você vigiar. Pare de ficar inventando moda na internet, na rede social. Deixa eu ver fulana. Deixa eu ver fulano, tem tantos anos. Deixa eu lembrar aqui o sobrenome dele. Deixa eu lembrar aqui o sobrenome dela. Olha o diabo, né? Vigia, seus crentes. E para a gente partir para metade da mensagem, no versículo 9, vai dizer assim, vamos voltar para lá, né? Para 1 João 1. Vai dizer assim, se confessarmos, diga assim comigo, se confessarmos os nossos pecados, aleluia, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeiro, andando na luz. Segundo, confessando. Confesse. A confissão dos nossos pecados. Ou seja, eu agrego aqui o arrependimento. Eu colocaria um segundo título aqui. Ao confessarmos, nós estamos admitindo. Eu admito. A razão de confessarmos os nossos pecados está no reconhecimento de quem é Deus. Quem é Deus? Ele é luz. Quem é Deus? Ele é santo. Quem é Deus? Ele é fiel. Quem é Deus? Deus é justo. Você compreende, irmão? E eu vejo aqui a graça de Deus se manifestando. Porque, meu irmão, nós somos constrangidos. Aqueles que são filhos de Deus são direcionados pelo Espírito Santo. Eu glorifico a Deus pela graça de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque, meu irmão, quantas vezes, não sei vocês, e eu acho isso lindo demais. Para mim, é uma das coisas mais lindas no cristianismo. Sabe quando você desliza? Sabe quando você escorrega? E aí você sente algo dentro de você? Aquela voz que diz assim, ei, tu errou. Ei, aquilo que você fez não foi legal não. O Espírito Santo, que ministério lindo, nos constrange. O Espírito Santo é o árbitro. Tem um texto que diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O Espírito Santo está em mim, ou seja, está em nós. E Ele acende essa luzinha e diz assim, ei, tá legal não. Ei, você precisa perdoar. Ei, você precisa fazer um conserto. Isso é algo lindo demais. Isso é a graça de Deus. Sabe, quando você dá um escorregão, você, sabe, tem uma atitude inadequada, o Espírito Santo toca no seu coração, te ilumina, para você voltar ou não ir, ou não fazer. Lindo demais. A vivermos esta vida de santidade na presença do Senhor. Espírito Santo. Estava saindo o Lava Jato. Tem um restaurante do Tail e tem um Lava Jato do lado. E quando eu fui saindo, meu irmão, uns 3 metros assim, ó, eu poderia fazer um contorno e fazer assim para o lado do Barbosa, né? Quantos conhecem lá? Mas é 3 metros de contramão. E eu olhei e aquela vozinha diz, vai, vai, vai. Mas eu ouvi uma voz dentro de mim que diz, faça o certo. E aí eu virei para a direita e contornei, e fui, cheguei lá em casa em paz. Oh, ministério lindo, meu irmão, como isso é maravilhoso! É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Romanos 2,4 diz assim, não sabeis que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. Isso é algo lindo demais.
nos constrange e nos leva a um genuíno arrependimento. E genuíno arrependimento traz mudança de prática, uma vez na prática daquilo que desagrada o coração de Deus. Genuíno arrependimento chega por meio da pessoa do Espírito Santo, e aí você deixa aquela prática, e agora você vem para cá, para aquilo que agrada o coração de Deus. Remorso, meu irmão, não muda ninguém. Sabe o que remorso faz? De novo, né? Então, e vou fazer isso mais não, desculpa, e blá blá blá. Mas deixa eu falar para você, nós não lidamos com remorso, nós lidamos com arrependimento, por meio da pessoa do Espírito Santo, porque o genuíno arrependimento traz transformação de vida. Transformação de vida. Aleluia. Era, fazia, hoje não é mais, e foi transformado por Jesus. E isso que é maravilhoso. Quantos estão me entendendo nesta noite? Aleluia. E a Bíblia diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe, irmãos, é tempo de nós nos arrependermos como igreja. Pedir perdão ao Senhor. É tempo das famílias se arrependerem. É tempo do Brasil se arrepender. Irmãos, tem muita coisa envolvida no Brasil. Mas eu vejo Deus. E eu digo para vocês, é tempo de arrependimento. Na igreja, na família e no Brasil. E o mais lindo é que o arrependimento, ele traz refrigério. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que venha sobre vós tempos de refrigério. Arrependimento traz liberdade. Arrependimento tira culpa. Arrependimento tira acusação. E, meu irmão, essa não é a vida que Deus tem para nós. Deus tem para nós uma vida leve, uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Este é o cristianismo que eu creio, este é o cristianismo que eu prego nesses dias, uma vida abundante. E para partir para o final, e por que não lembrarmos daquele texto lá de Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É tempo de confessar. Amém. E para encerrar, terceiro, primeiro, andando na luz. Segundo, confessando. Terceiro, o perdão dos nossos pecados. Amém. Versículo 9, parte B, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha o capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, olha o que eu acabei de pregar. Para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos, vamos dizer juntos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Olhemos-nos para a cruz de Cristo. Que nós possamos fazer menção, que nós possamos fazer confissão do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos purifica, que nos perdoa de todos os nossos pecados, de todos, de todas as nossas iniquidades. O que é iniquidade? É aquilo que você sabe que é errado e você faz. Sabe, já viu falar no pecado predestinado, não é isso? Pecado predestinado. Você sabe que é pecado e faz. Pois é, já aconteceu demais comigo. Misericórdia, né? Mas até da sua iniquidade, da nossa iniquidade, nós somos perdoados. Meu Deus, precioso sangue de Jesus. Eu olho para a cruz nesta noite. Eu olho para o poder da cruz nesta noite. Eu olho para aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. E eu faço uma pergunta. Você crê que você é perdoado? Você crê que você é perdoado? Amém. Porque isso é muito importante. Eu sou perdoado. O Senhor me perdoou na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Isso, meu irmão, remove a culpa. Isso traz liberdade para nós. Porque se tem uma coisa que o nosso adversário é muito bom, é para acusar, é para trazer culpa, é para tentar nos levar a um cristianismo medíocre, meia boca. Mas não é esse cristianismo que Deus tem para nós, não. Deus tem um cristianismo vivo, que gera transformação nas nossas vidas. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. Pode ficar de pé. E de pé, dizer, precioso sangue de Jesus. Aleluia. Olhe para mim. Não andamos em trevas, andamos na luz, porque o Senhor é luz. Segundo, a graça de Deus nos conduz ao arrependimento. Terceiro, eu creio no perdão dos meus pecados. Nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nome de Jesus. Oh, aleluia. Seja constrangidos pelo amor de Deus. Seja constrangido nesta noite. Ele nos ama. O Senhor te ama. Você é amado do Pai. Você é amado de Deus. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama, nos amou de tal maneira. E nós podemos nessa noite afirmar, dizer que amor é esse. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, com benignidade te atraí, e com amor eterno vos amei. Esse é o amor de Deus para conosco. Ele já afirmou, Ele tem afirmado o seu amor eterno por mim, por você. É para toda uma eternidade. O Senhor nos ama. Seja constrangido por esse amor.
A palavra de Deus diz que o amor de Deus tem sido derramado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. O amor de Deus tem sido derramado de forma copiosa. Viva essa abundante graça nesses dias. Viva essa abundante graça nesses dias. Oh, que amor é esse que cobre multidões de pecados? Oh, que amor é esse que lança fora todo medo? Esse é o amor dele. Esse é o amor ágape dele. Ele cobre multidões de pecados. Ele me conduz você a perdoar. Esse amor tira o medo. Esse amor tira o temor. Não tem temor nesse amor. Seja constrangido por esse amor. Seja abraçado. Seja abraçado nesta noite. Oh, que amor é esse? Amor que nos constrange. Temos sido constrangidos pelo seu amor. Amor que nos perdoa. Amor que nos traz esta vida. Seja abraçado nesta noite. Amor de Deus. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Antes Ele já tinha te amado. Sabe por que nós amamos hoje? Porque Ele nos amou primeiro. Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Eu amo a minha família com amor ágape porque Ele me amou primeiro. O amor não arde em ciúmes. O amor não se exaspera. O amor não age de forma inconveniente. Não se ufana. Não se ensoberbece. O amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Que amor é esse? Sabe, irmãos, esse amor está fluindo nesse lugar. Seja abraçado por esse amor. Seja abraçado. Seja abraçado. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Ele te toca nessa noite. Ei, é um amor presente, é um amor. Ele vem, meu irmão, como socorro na minha vida e na sua vida. Nós não merecemos, mas Ele nos ama tanto, tanto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Te louvo, Senhor. Te louvo porque o Senhor tem nos conduzido na luz. Nós estamos na luz. Nós estamos na luz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado, Pai, a essa vida de santidade. Porque o Senhor é santo, porque o Senhor é luz, porque o Senhor é justo. Graças, graças, graças. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela condição que o Senhor nos deu. Cristo
nos santificou. Jesus tem nos santificado. Hoje eu sou santo. Eu estou diante de pessoas santas. Eu estou diante de uma igreja santa. Uma igreja revestida de Cristo. Uma igreja, Pai, santificada por meio de Cristo. Aleluia. Aleluia, justos. Eu estou no meio de um povo justo. Porque, Pai, o Senhor nos tornou justos, justificados em Cristo. Aleluia, você é justo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia, ali na cruz o Senhor nos perdoou. Oh, meu irmão, é muito profundo. Ah, meu irmão, o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Aleluia, 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 aleluia. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Oh, amor que nos constrange. Amor que nos constrange. Aleluia.